Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula, onde hoje nós vamos avançar um pouquinho sobre os conceitos relacionados à genética. Lembro vocês que nas aulas anteriores nós falamos sobre a genética, sobre o aspecto das pesquisas realizadas por Gregor Mendel. Hoje nós vamos avançar um pouquinho. Gostaria, nesse momento, de solicitar que todos vocês peguem o caderno, caneta, né? Quem tiver um livro, quem tiver um material de apoio é muito legal, comunique os colegas, chamem os familiares para assistir essa aula. Não esqueçam de garantir a presença de vocês, é muito simples. Entra no aplicativo, coloca lá no ícone atividades e garantam então a presença, garantam a assiduidade, beleza? Hoje, pessoal, nós estamos com o objetivo de falar sobre a engenharia genética e a biotecnologia. Antes de iniciarmos este assunto, eu também gostaria de mandar aqui um grande abraço ali ao nosso colega Tiago. Daí, Tiago, tudo bem? O Tiago está fazendo a interpretação aí através da linguagem dos sinais e está nos auxiliando nesta aula, beleza? Pessoal, como eu falei antes da nossa aula, eu gostaria de fazer aqui uma referência a todos aqueles educadores que, assim como eu, estamos num período de pandemia, estamos aí nos desdobrando para que a gente possa, né, não deixar tudo se perder, né? Aqueles professores que estão se esforçando, né, através dos Meets, através das atividades, oferecendo aos alunos lá na casa deles a capacidade e a oportunidade de continuar aprendendo. E também a todos aqueles gestores, aos alunos, aos pais que vestiram a camisa na nossa Semana do Conhecimento. Eu trouxe hoje aqui, por exemplo, algumas imagens e vou fazer referência, por exemplo, ao Colégio Estadual Faria Sobrinho. Se não me engano, esse colégio Faria Sobrinho é lá em Paranaguá. Um grande abraço para o pessoal do litoral. E uma referência também ao professor Ivens Souza. O professor Ivens foi o professor que mediou esses experimentos a partir do abajur que nós fizemos, né, a partir da torre de líquidos. Ficou muito bacana, viu, professor? O pessoal do Colégio Faria Sobrinho, um grande abraço. A Escola Estadual do Campo Guaiporã, também um grande abraço a vocês, né? Aqui, ó, uma aluna aqui, ó, a aluna Andriele, cuja professora orientadora é a professora Ângela e o professor Alan. O professor Alan é o professor da sala de apoio do programa Mais Aprendizagem. Olha, parabéns para vocês fazendo a inclusão dos alunos aí, tá? Ficou muito bacana, viu, Adriele? Parabéns, professores. Eles são do Colégio Estadual Carmelita Ferreira Pedroso. Aqui também as alunas Brenda, a Bárbara, a Laiane, a Maria Isadora e o João Pedro. Foram orientados pela professora Célia de Mello. Um grande abraço, professora. Eles são do Colégio Estadual Papa Paulo VI, em Nova Amélia da Colina. Um grande abraço para vocês. E ali do lado, a professora Jocely Maria Bueno, né, cujo colégio nós não conseguimos identificar, mas a sigla é CEALB. Um grande abraço para vocês também. E para finalizar, a aluna Amanda Souto Cordeiro. Um grande abraço para você, ficou muito bacana o teu experimento, a tua prática. Inclusive ela colocou ali o nome de cada substância, ela fez um pouco melhor do que o nosso, ela conseguiu colocar o álcool logo após a água. Nós fizemos com o óleo entre o álcool e a água, com medo de que o álcool se misturasse ali com a água. Olha, você está de parabéns. E uma referência a essa aluna, a Amanda Souto Cordeiro, ela é sobrinha da professora Carol. A professora Carol é professora do 8º ano ou 7º, agora não lembro bem. Mas é uma professora, excelente professora que está aqui também, junto com a gente no Aula Paraná. Um abraço, professora. Pessoal, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre engenharia genética e biotecnologia. Para falar a respeito disso, eu trouxe uma pequena amostra, uma analogia que eu construí na minha casa. Isso aqui é uma corda com alguns palitos coloridos pela metade. Esses palitos representam a união entre os nucleotídeos.
a união entre as bases nitrogenadas, certo? Portanto, isso aqui é para representar a molécula de DNA. Quando eu falei sobre DNA para vocês, eu disse que parecia uma escada, né, com os corrimões, os degraus, só que uma escada contorcida. Vocês já vão ver ele se transformar no DNA. E aí, pessoal, a engenharia genética é todo aquele processo onde nós observamos a manipulação do genoma. Então, por exemplo, vocês percebam que eu fiz questão de colocar um palito atrás do outro, só que no meio desses palitos tem uma diferença. Isso aqui é para vocês imaginarem que foi manipulado, que o homem, através de técnicas, introduziu, né, material de outro genoma num genoma que já existia. Olha como que ele ficaria aqui o nosso DNA, tudo contorcido, olha só, a molécula fica desse jeito, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho melhor aqui para vocês, olha lá, É assim que é para vocês identificarem o DNA. Estou mostrando aqui em vários ângulos para vocês observarem que é assim que ela fica. A engenharia genética, que é esse tema que nós vamos tratar hoje, ela trata disso. Ela é uma área utilizada hoje pela ciência, cujo objetivo é a manipulação do genoma. E eu coloquei ali na minha imagem, engenharia genética e biotecnologia. A biotecnologia são os equipamentos, as ferramentas e as técnicas utilizadas para essa manipulação. Exemplo, eu tenho aqui um genoma, eu tenho aqui uma parte do gene, uma parte do DNA, e eu tenho a intenção de manipular. Eu vou fazer isso através de conceitos relacionados à engenharia genética. Quando eu começar a manipular, as técnicas, os equipamentos, todos os artifícios que eu utilizar para que isso ocorra, são artifícios tecnológicos. Então eu chamo isso de biotecnologia. Portanto, a engenharia genética caminha de mãos dadas com a biotecnologia. Eu, particularmente, não gosto de separar esses dois termos, engenharia genética e biotecnologia. Bom, antes de avançarmos, e para não confundir a cabeça de vocês, o que isso tem a ver com a genética? Veja, nós estávamos tratando de uma genética proposta inicialmente por um grande pesquisador chamado Gregor Mendel. Nós chamamos essa genética de genética mendeliana. E na minha aula, eu lembro que eu disse para vocês, olha pessoal, nós vamos conhecer a genética proposta por Mendel e nós vamos conhecer uma genética que é proposta por pessoas mais atuais. Então nós vamos separar genética mendeliana e genética moderna. O que eu estou trazendo para vocês hoje é a genética moderna. Seria dizer assim para vocês, o uso da genética atualmente. Então nós temos várias práticas atuais na medicina, na agricultura, na vida cotidiana, em tudo quase. Nós temos o uso da genética moderna em quase tudo. Eu pretendo passar para vocês alguns deles, tá certo? Olha lá, por exemplo, Projeto Genoma. Há pouco eu disse para vocês que engenharia genética é toda ação de transformar o genoma, de manipular o genoma. Mas o que é o genoma? O genoma, pessoal, é o conjunto de genes, é todo o DNA. Vocês imaginem assim, nós somos seres formados por 46 cromossomos nas nossas células diploides, certo? Esses cromossomos são fragmentos de DNA. Dentro desses cromossomos, nós temos partes ativas do DNA, a qual nós vamos chamar de gene. Quando os pesquisadores descobriram toda essa parte molecular do DNA, houve a intenção de identificar como que eram os genes, quais eram os fatores que ligavam eles, quantos genes nós temos, como que eles se manifestam, como que essa parte ativa se desenvolve. Isso tudo, gente, foi feito graças a um tratado internacional, ao qual eles encaminharam e decidiram por um projeto chamado Projeto Genoma Humano. Isso ocorreu em 1990 e o projeto teve seu final em 2003. A princípio, esse projeto duraria 15 anos, mas em menos de 15 anos, o homem conseguiu identificar todos os genes existentes na nossa espécie. A isso nós chamamos de Projeto Genoma Humano.
Hoje o homem sabe quais são os genes que dão cor à minha pele, os homens conhecem quais são os genes que interferem na coloração dos meus olhos, no lobo da minha orelha, enfim, na produção da insulina, na produção da hemoglobina, são várias proteínas dentro do organismo, tá certo? Gente, esse foi o projeto Genoma Humano. E graças ao projeto Genoma Humano, nós também tivemos outras diversas pesquisas que hoje nos facilitam. Um deles, a clonagem. E eu pretendo demonstrar aqui para vocês o processo de introdução à clonagem aqui no quadro. Vejam vocês aqui, ó. Como que foi feito em 1997. Então, alguns pesquisadores pegaram uma célula, um ovócito secundário, aquela célula que daria, né, o gameta de uma espécie de ovelha. Eu vou colocar N aqui, porque a N é o nome, é o símbolo dado às células reprodutoras, né, aos gametas. Por que N? Porque só tem a metade dos cromossomos. Então eu tenho aqui um ovócito, beleza? Esse ovócito, se fecundado, normalmente vai gerar um embrião e vai formar uma nova ovelha. Mas o que eles fizeram, gente? Eles pegaram uma célula de uma outra ovelha, das glândulas mamárias de uma outra ovelha. Essa célula, então, ela é 2N, porque é uma célula somática, uma célula que daria origem só, quando se dividisse, só as células mamárias. E o que eles fizeram? Eles tiraram o núcleo do ovócito, pegaram aquele núcleo ali e retiraram. Fizeram a mesma coisa, retiraram o núcleo da célula mamária, da outra ovelha. Retiraram isso aqui e colocaram no ovócito da célula da ovelha que seria a receptora. O que aconteceu, gente? Esse ovócito aqui foi estimulado e logo ele passou por divisões, formando um embrião e depois uma nova ovelha. Esse processo, gente, a gente chama de clonagem. Houve uma clonagem, foi tirado a informação da célula de um ser, colocado no outro para que ele pudesse a desenvolver. Isso aconteceu em 1997 e deu origem a uma ovelha, a qual ficou conhecida como ovelha Dolly. Ovelha Dolly. Mas teve um problema. Como eles pegaram uma célula já adulta, essa célula já estava adulta, envelhecida, foi tirada lá das glândulas mamárias de uma outra ovelha. E aí o que aconteceu? A ovelha que nasceu dessa fecundação, desse processo, esse processo de clonagem, ela já nasceu com células envelhecidas. Então essa ovelha fruto da clonagem, ela teve apenas 7 anos de vida, ela teve muitos problemas relacionados ao envelhecimento, foram identificados problemas como artrose nas articulações dessa ovelha, ela teve problemas respiratórios e esses problemas eram identificados nessas espécies só quando ela chegava na fase adulta ou velhice. Então, com 7 anos apenas, a metade do prognóstico dela, né, porque uma ovelha tem lá um prognóstico de vida de 14, 15, 16 anos, então na metade da vida dela, ela já apresentava sinais de envelhecimento, tá bom? Eu quero dizer para vocês que isso aqui foi algo que aconteceu lá em 1997. De lá para cá, o homem tem investido no processo de clonagem, mas não para gerar outros seres, apenas, outros mamíferos. O homem percebeu que a partir da manipulação, ele poderia, ao invés de transformar um novo ser, ele poderia transformar esse processo em novos tecidos, novos órgãos. Hoje nós sabemos que o processo de clonagem, por exemplo, nos auxilia na clonagem terapêutica, nos auxilia, por exemplo, a pessoa que sofreu uma queimadura de 3º grau, perdeu muita parte da perna. Então já é possível, através da clonagem, se produzir um tecido epitelial similar ao tecido epitelial humano, para dar suporte a essa pessoa que teve queimou lá não sei quantos % do corpo. Enfim, esse é apenas um exemplo. Então existe a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva, na minha opinião, é especulação. Vamos ver se a gente forma um novo ser com as mesmas características, ainda precisa de aprimoramento. Agora, a clonagem terapêutica é uma realidade e ela está aí para nos ajudar. A clonagem terapêutica,
é um exemplo de engenharia genética. É um exemplo de transformar, através de técnicas como a biotecnologia, transformar o genoma, mexer na parte genética para um melhoramento, beleza? Engenharia genética. Outra parte bem bacana da engenharia genética é, sem dúvida nenhuma, as identificações a partir do DNA. Quem nunca ouviu falar em teste de DNA, né? Quem nunca ouviu falar no teste de paternidade? Então, essa também é uma técnica, né? O DNA Fingerprint também é uma técnica que a gente utiliza muito na identificação, mas não só na identificação, né? Quer saber quem é meu pai, quem não é. Na identificação, por exemplo, na identificação para a solução de crimes. Quem nunca acompanhou aí seriados, né? Vários seriados que mostram isso. Lógico, no Brasil isso não é tão real como a gente vê lá nas séries, mas sim, em outros países, o DNA é uma importante ferramenta para desvendar crimes, beleza? Vamos ver se vocês entenderam. Bom, agora com vocês, olha lá. Entender o que é genoma é compreender e conhecer os genes de cada um dos seres vivos e suas respectivas funções. Portanto, com o que você viu na aula, o que você entendeu sobre ele? O que é genoma para você? Vai lá, pessoal, responda aí no caderno, eu já volto. E aí, pessoal, responderam? Olha lá, genoma é a sequência completa de DNA, aquela sequência inteira de DNA, ácido desoxirribonucleico, de um organismo. É o conjunto de todos os genes de um ser vivo, beleza? Lembrando, no projeto Genoma identificaram mais de 3 bilhões de pares de bases ligadas. Gente, é muita coisa, né? Beleza. Vamos agora avançar um pouquinho. Nós já vimos lá que através da engenharia genética foi possível processos como clonagem, identificação a partir do DNA. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco da transgenia. O que é transgenia? Vou explicar aqui na minha réplica do DNA. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei duas estruturas diferentes das demais. Se eu fizesse isso num DNA verdadeiro, eu estaria fazendo um processo de transgenia. Transgenia seria eu introduzir ou retirar partes do gene, partes do genoma de uma espécie, colocar de uma espécie em outra, né? Fazer uma remontagem. Mas por que a gente faz isso? Quando que a gente faz isso? Olha lá, pessoal, vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês. Um exemplo muito prático que tem acontecido é através de bactérias. Não sei se vocês lembram quando eu falei sobre bactérias. As bactérias, elas são seres que não possuem núcleo, são os procarióticos, né? Então, o material genético da bactéria está espalhado lá dentro, lá na célula. Não tem núcleo. Tem uma parte muito importante da bactéria, que é um DNA circulante. Eu chamo de plasmídio. É parte de DNA. Tem condições de se replicar também. O que acontece, gente? Nós sabemos que na nossa espécie, algumas pessoas sofrem com o problema de produção de uma determinada proteína chamada insulina. Essas pessoas absorvem uma doença a qual nós chamamos de diabetes, certo? O pâncreas para de produzir a insulina. Então, para facilitar a produção de insulina, o que foi feito, gente? Foi feito um processo de transgenia utilizando determinadas bactérias. Então, o que é feito lá? Foi introduzido
lá no gene da bactéria, lá no plasmídio, um gene, um conjunto de genes que determina, que promove a produção de insulina, certo? Então essa bactéria, quando tem esse gene, ela passa a produzir insulina. Essa insulina é retirada dali e é colocada, né, no corpo de uma pessoa, é inoculado no corpo de uma pessoa, quando ela está lá sofrendo esse tipo de problema que eu citei agora, o diabetes. Porém, uma coisa bem interessante, essa bactéria, quando ela vai se reproduzir, o que acontece? Ela se divide ao meio e cada parte dessa vai ser uma nova bactéria. Essa reprodução é uma reprodução chamada assexuada por bipartição ou cisparidade, função binária. Tem 3, 4 nomes para falar a mesma coisa. É assim que acontece nas bactérias, não precisa de outra bactéria para se reproduzir. O que acontece? Cada uma dessas bactérias que foram originadas da bactéria original, elas vão ter um plasmídio com o gene que foi colocado na primeira. Elas já vão nascer, essas novas, com a condição de produzir insulina. Olha que interessante, gente. Essa técnica é uma técnica utilizada, muito utilizada hoje, e só foi possível graças à engenharia genética, graças à biotecnologia. Imaginem vocês, aqui eu tenho uma grande molécula de DNA. Cada partezinha vermelha dessa simboliza uma parte ativa do cromossomo, ou seja, os genes produzindo proteínas. Imagine vocês então que quando eu coloco uma parte ativa que veio de um outro ser vivo, eu estou manipulando o genoma. Isso chama-se, essa técnica é utilizada pela engenharia genética e esse processo onde eu estou manipulando aqui a parte gênica, eu vou chamar de transgenia, beleza? Mas não fica por aí. Olha lá, ó. Vocês sabiam que este símbolo que eu trago aqui no slide é utilizado para identificar alimentos transgênicos? Sim, vários alimentos passam por essa transformação. Passam por essa transformação, por exemplo, para se tornarem mais resistentes lá na agricultura, né? Para resistirem a pesticidas, para resistirem a insetos predadores, a ação de insetos que atrapalhariam no desenvolvimento. Então, muitos desses alimentos que trazem como característica a utilização da engenharia genética através da transgenia, hoje nós precisamos conhecer quem são esses alimentos. E aí esses alimentos acompanham esse símbolo aqui, um T maiúsculo. Esse símbolo, num triângulo, é o símbolo da transgenia. Aqui eu tenho amido de milho, observem ali, ó, ele tem o símbolo da transgenia, quer dizer, o milho utilizado para a confecção desse produto, ele é um milho de origem transgênica, beleza? Vamos ver se vocês entenderam. A clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que o originou. Lembra que eu falei da ovelha Dolly lá? Ela também é utilizada nos tratamentos de algumas enfermidades. Que tipo de clonagem tem a finalidade de contribuir para o tratamento de doenças? É a clonagem in vitro? B. É a clonagem reprodutiva? C. É a clonagem multiplicadora? Ou D. É a clonagem terapêutica? Agora é com vocês, eu já volto, gente. Daí, pessoal, responderam? Olha lá, alternativa D, clonagem terapêutica. Então, vocês viram aí, espero que tenham percebido quanto a genética, desde a época do Mendel, ela avançou. E avança a passos largos para facilitar a nossa vida.
precisamos também utilizar a ética toda vez que nós vamos avançando na questão da engenharia genética e na biotecnologia. Beleza, pessoal? Fica aqui um grande abraço a vocês todos, aos professores, às famílias. Na nossa próxima aula, nós pretendemos debater um pouquinho mais sobre isso. Fica aqui um grande abraço.